Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora uma aula de matemática e nós vamos falar sobre problemas. Às vezes fica lá com dificuldade de fazer problema, né? E hoje nós vamos falar sobre problemas, tá bom? Nós vamos falar de algumas regrinhas que nós usamos quando nós vamos resolver algum problema. E eu quero que você pegue agora o seu caderno, tá? Que você vai anotar alguns passos super importantes. Tenho certeza que vai te ajudar em todos os problemas que você for fazer. Pode ter divisão, pode ter multiplicação, subtração, adição, qualquer operação. Pode ser com uma pergunta, duas perguntas, você vai conseguir tirar de letra, tá bom? Pega o seu caderno, sua caneta aí e vamos lá para iniciar nossa aula. Nós vamos falar de algumas regrinhas preciosas para a gente resolver problema, tá bom? Vamos lá na primeira regrinha. Ler o enunciado no mínimo 2 vezes. Por que isso, tia? Porque quando a gente lê o enunciado, a gente lê a primeira vez, às vezes não entendeu ou teve alguma parte que você pode não ter percebido. Quando você lê pela segunda vez, vai te ajudar no entendimento, na compreensão. Isso é super importante, porque se você não entender o que o problema está te pedindo, você também não vai conseguir elaborar a estratégia, não vai conseguir fazer a resolução. É das partes mais importantes. Ler o enunciado no mínimo 2 vezes. Não pode ficar com preguiça, tem que ler 2 vezes, no mínimo. Meus amores, nós vamos falar agora do segundo passo dessa regrinha, tá? Então, o segundo passo para essa regrinha é você reconhecer os dados importantes para o problema. Então, a gente precisa perceber no problema qual é a parte mais importante, o que é aquilo que eu preciso colocar como essencial, tá? Primordial para resolver o problema, tá? Então, você vai reconhecer essas partes. Depois, você vai grifar os números e as palavras-chave do problema. Então, o que você vai pegar? Pode pegar um marca-texto, pode grifar com lápis embaixo. Você vai marcar no seu texto, no seu problema, quais são as partes principais, as palavras-chave. Na sala de aula, lembra o que a gente fazia? A gente escrevia em tópicos as partes principais para facilitar o nosso entendimento. Isso sintetiza aqui as informações necessárias. Eu vou pegar só aquelas informações primordiais para conseguir resolver o problema. É como se a gente reduzisse o problema, tá? Nas palavras-chave. Depois, o que você vai fazer? Você vai definir a pergunta a ser respondida. Por que isso? Às vezes o problema apresenta uma pergunta, às vezes duas, às vezes três. Geralmente é uma a duas. Mas você precisa primeiro, olha, eu vou responder essa pergunta. Então você grifa ela, marca ela ou separa ela de alguma maneira. E responde ela. Se tiver mais uma pergunta, você vai lá na segunda pergunta e responde. Você precisa fazer isso por parte, porque quando a gente olha pelo todo, a gente pode nos confundir. Mas se você pegar por parte, você consegue resolver esse problema com mais exatidão, tá bom? Então você vai grifar, ou separar, ou escrever essa pergunta que você vai resolver primeiro. E depois faz a segunda, a terceira, assim por diante. Depois, o que você vai fazer? Você vai traçar uma estratégia para resolver o problema. Você vai pensar qual a melhor maneira de resolver esse problema. Qual a maneira que eu vou conseguir fazer com que esse problema seja mais fácil de ser resolvido. Você traça a sua estratégia, pensa, é melhor fazer por subtração, por adição? É melhor fazer por soma de parcelas? É melhor multiplicar depois dividir? Você precisa buscar qual a estratégia que você vai utilizar naquele momento, tá? Depois, você vai voltar ao enunciado e verificar se conseguiu responder a pergunta ou as perguntas do problema. Então, você vai pegar a primeira pergunta, ler a primeira pergunta e ler a sua resposta. Ver se está coerente com a pergunta, ver se ela realmente responde a pergunta.
E aí depois você faz a mesma coisa com a segunda pergunta, olhando para a sua resposta. Se você seguir esses 6 passos que eu coloquei, com certeza você vai tirar uma nota boa. Você vai conseguir resolver sem se atropelar e sem deixar nada de fazer, tá bom? Então, segue esses passos e a gente vai conseguir realmente tirar uma nota boa. Agora nós vamos para o exemplo. Vamos ler o nosso problema. Assim, Torugo voltou das férias e foi com a mãe comprar um material escolar. Comprou uma mochila nova que custou R$ 90, 2 camisetas de uniforme R$ 25 cada uma e uma bermuda por R$ 35. Sua mãe resolveu pagar com cartão de crédito e dividiu o total em 3 parcelas iguais. Qual o valor que a mãe de Torugo vai pagar em cada parcela? Então, aqui eu preciso pensar nos pontos principais. Vamos fazer agora a segunda leitura? Vamos lá. Torugo voltou das férias e foi com a mãe comprar material escolar. Comprou uma mochila nova que custou R$ 90, 2 camisetas de uniforme por R$ 25 cada e uma bermuda por R$ 34. Sua mãe resolveu pagar com o cartão de crédito e dividiu o total em 3 parcelas iguais. Qual o valor que a mãe de Torugo vai pagar em cada parcela? Nós já lemos 2 vezes. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar as partes mais importantes. Então, as partes mais importantes o quê? Quem fez a ação. Quem fez a ação? Torugo. Então, o que o Torugo fez? Ele comprou uma... Como que eu sei que isso aqui é uma adição? Porque ele comprou uma coisa, depois comprou outra coisa, depois comprou outra coisa. É uma, mais outra, mais outra. Então, eu tenho que sei que é uma adição. O que eu vou fazer? Vou somar 90, 25 mais 34. Mas eu tenho que lembrar que a camiseta foram 2 camisetas. Esse cálculo eu posso fazer um cálculo mental. 90, 2 de 25, 50. 90 mais 50 mais 34. Essa é a primeira parte do problema. Só que ele tem mais uma parte, que é que ela dividiu em 3 parcelas. Então, eu tenho que pensar nessas 2 partes. Primeira parte, a soma. Depois eu tenho que fazer uma divisão. O que eu estou fazendo agora? Eu estou pensando na minha estratégia. Vou marcar os pontos principais e depois vou traçar a estratégia. Vamos lá, eu coloquei aqui os pontos principais. Quanto que custou? Mochila, 90. Camiseta, 50. Bermuda, 34. Lembrando que a camiseta é porque são 2 camisetas de 25 que somaram 50. Tá bom? E depois eu coloquei aqui a outra coisa que eu vou precisar fazer. O que eu vou precisar fazer depois? Vou pegar esse total e vou dividir em 3 parcelas. Então, tem 2 ações. Somar, depois dividir. Pensei na minha estratégia, o que eu preciso fazer primeiro? O que você acha que você precisa... Por onde você precisa começar nessa conta? Primeiro em somando, não é? Não é isso? E depois, o resultado dessa soma, você vai dividir por 3. Facinho? Então, vamos lá. Meus amores, vamos ver como que ficou. Então, a primeira operação que precisamos resolver é o valor total da compra. Faremos isso somando, tá? Como que vai ficar essa soma? 90 mais 50 mais 34. Agora você vai pausar o vídeo e vai fazer essa continha, tá bom? Pausa lá e faz a conta. Beleza? Depois que você já fez a conta, nós vamos para o segundo passo. Você vai, olha, quando você for resolver, a melhor maneira de resolver é você fazer essa conta que a gente geralmente chama de conta em pé. Você coloca um abaixo do outro, tá? Põe 90, depois 50, mais 34. E faz. Lembrando, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Se você erra essa ordem,
ou coloca misturado, confuso, você mesmo pode se confundir na hora de colocar a resposta. Então, presta atenção nas posições, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena, beleza? Presta atenção nisso. Achou o resultado dessa conta? Achou? Então, vamos lá. Deu o mesmo que o meu? 174? Isso, fera, já está fera na adição, não é isso? Então, nós achamos 174. Essa foi a primeira parte do problema. Agora, a segunda parte é o quê? É dividir o 174 por 3. Vamos lá para a divisão? Agora que sabemos que o custo total da compra, vamos prestar atenção na seguinte frase. Sua mãe resolveu pagar com cartão de crédito e dividiu o total em 3 parcelas iguais. Qual o valor que a mãe de Torugo vai pagar em cada parcela? É essa pergunta que eu preciso responder. Então, essa pergunta ainda eu não consigo dar a resposta. Por quê? Porque eu só fiz a soma. Eu preciso ir para a divisão. Então, vamos lá? Podemos dividir o total por 3. 74 dividido por 3. Pausa o vídeo, para tudo agora. E faz a conta, tá? Pausa o vídeo. Vou te esperar. Quanto que você conseguiu achar nessa conta? Vamos lá? Será que você conseguiu acertar? Se ficou o mesmo que o meu? Vamos descobrir? 58. Acertou? Parabéns, parabéns, parabéns. 58, tá bom? E depois? Agora, falta apenas responder a pergunta final do problema. Qual o valor que a mãe do Torugo vai pagar em cada parcela? Nós já achamos, não já? Então, ela vai pagar 3 parcelas de 58. Então, ela vai pagar 3 parcelinhas de 58. Facinho? Nessa aula, eu foquei só no ensino do problema. Essa questão da divisão, da adição, são outras aulas, tá? Essa aula a gente focou nas regrinhas e como eu posso fazer isso dentro de um problema, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida na divisão, volta lá na aulinha de divisão que eu te deu vários exemplos, tá? Olha, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e na próxima a gente se encontra. Beijos, 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 beijos.